Imagine descobrir que o homem simples por quem você se apaixonou, aquele trabalhador rural, de sorriso sincero, que conserta cercas e cuida de animais ao seu lado, é, na verdade, um dos maiores empresários do agronegócio brasileiro, herdeiro de uma fortuna bilionária. Esta é a história de Clara, uma veterinária dedicada de uma pequena cidade do interior, e Eduardo, um homem que abandonou sua vida de luxo em São Paulo para encontrar algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar: o amor verdadeiro e um propósito real. Mas será que um amor pode sobreviver quando se constrói sobre uma mentira? E o que acontece quando dois mundos completamente diferentes se encontram? Uma jornada emocionante sobre escolhas difíceis, segundas chances e a coragem de recomeçar, provando que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida. Já se inscreva no canal e deixe o seu like. Ajude-nos a levar mais histórias para mais gente nesse Brasil. Eduardo Mendes ajustou a gravata italiana enquanto observava São Paulo através da janela panorâmica de seu escritório no 30º andar. Aos 35 anos, ele comandava um dos maiores impérios do agronegócio brasileiro, com propriedades que se estendiam do Mato Grosso ao Rio Grande do Sul. Sua empresa, Mendes Agropecuária, movimentava bilhões de reais anualmente e empregava milhares de pessoas. No papel, Eduardo tinha tudo: mansões em 3 estados, apartamentos em Nova York e Paris, uma frota de carros importados, jatos particulares e investimentos que garantiriam conforto para 10 gerações de sua família. Mas quando se olhava no espelho pela manhã, via apenas um homem profundamente solitário. "Senhor Mendes", a voz de sua secretária ecoou pelo interfone. "A senhorita Rafaela está aqui para o almoço." Eduardo suspirou. Rafaela Montenegro, socialite de 28 anos, filha de um senador influente, era considerada pela mídia sua namorada há 8 meses. Ela era linda, bem educada, falava 4 idiomas e sabia exatamente como se portar em eventos sociais. Era também completamente interesseira. Durante o almoço, no restaurante mais caro da cidade, Eduardo observou Rafaela falar animadamente sobre a festa beneficente que estava organizando. Seus olhos brilhavam não pela causa social, mas pela oportunidade de aparecer nas colunas sociais ao lado de pessoas influentes. "Você vai doar quanto para a minha causa, querido?", perguntou ela, tocando levemente a mão dele sobre a mesa. "Pensei em algo em torno de 500 mil. Seria perfeito para a nossa imagem." Nossa imagem. Eduardo notou como ela nunca dizia você ou eu, sempre nós. Como se fossem uma marca, uma parceria comercial disfarçada de romance. "Claro!", respondeu automaticamente, mas algo dentro dele se revoltou. Naquela tarde, Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Cancelou todos os compromissos da semana e se trancou em casa, desligando o celular e ignorando as ligações insistentes de Rafaela. 3 dias depois, Eduardo foi ao escritório apenas para pegar alguns documentos, quando sua secretária, Dona Carmen, de 55 anos e 20 anos de trabalho na empresa, o procurou discretamente. "Senhor Eduardo, preciso lhe contar algo importante. É sobre a senhorita Rafaela." Carmen entregou-lhe um envelope com fotos e documentos. Eduardo sentiu o chão desabar sob seus pés ao ver as evidências. Rafaela havia sido fotografada se encontrando secretamente com Marcos Oliveira, principal concorrente de Eduardo no setor. Pior ainda, os documentos provavam que ela havia vendido informações privilegiadas sobre fusões e aquisições planejadas pela empresa de Eduardo. "Há quanto tempo você sabe disso?", perguntou Eduardo, sua voz tremendo de raiva contida. "2 semanas, senhor. Eu queria ter certeza antes de falar com o senhor. Contratei um investigador particular com meu próprio dinheiro." Eduardo abraçou Carmen, a única pessoa em sua vida que genuinamente se preocupava com ele sem interesse financeiro. "Obrigado, Carmen. Você sempre foi mais do que uma secretária para mim. É a única família que tenho."
Naquela noite, Eduardo confrontou Rafaela em seu apartamento luxuoso em Higienópolis. Ela nem tentou negar quando ele apresentou as provas. "E daí?", disse ela, jogando o cabelo para trás com arrogância. "Você achou que eu estava com você por quê? Por amor? Homens como você só servem para uma coisa: dinheiro. Pelo menos o Marcos me ofereceu um contrato de exclusividade. Saia da minha casa, agora, com prazer. Ah, e Eduardo, você nunca vai encontrar alguém que te ame de verdade. Seu dinheiro atrai pessoas como eu, e sem ele, você não passa de um homem comum e chato." As palavras de Rafaela ecoaram na mente de Eduardo por dias. Ela estava certa? Seria possível que alguém o amasse por quem ele realmente era, não pelo que possuía? Durante as semanas seguintes, Eduardo mergulhou no trabalho como forma de esquecer a traição. Mas uma conversa casual com Carmen mudou tudo. "Senhor Eduardo, o senhor já pensou em viajar para conhecer suas propriedades mais distantes? Há anos que o senhor só visita as fazendas próximas a São Paulo." Eduardo folheou os relatórios de suas propriedades espalhadas pelo Brasil. Uma em particular chamou sua atenção: a Fazenda Esperança, localizada no município de Esperança do Campo, interior de Minas Gerais. Era uma propriedade média, com 500 hectares, que ele havia comprado 3 anos antes como investimento, mas nunca visitara. "Carmen, me conte sobre essa fazenda." "É administrada pelo João Batista, um homem muito honesto. A propriedade é rentável, mas pequena comparada às outras. A cidade tem cerca de 15 mil habitantes, principalmente famílias rurais tradicionais." Uma ideia louca começou a se formar na mente de Eduardo. E se ele pudesse viver uma vida completamente diferente? E se pudesse conhecer pessoas que não soubessem quem ele era? "Carmen, preciso de um favor. E vai parecer loucura." Eduardo explicou seu plano. Ele assumiria uma identidade falsa e iria para a Esperança do Campo como um trabalhador rural comum. Viveria com o dinheiro que ganhasse trabalhando, conheceria pessoas genuínas e talvez, quem sabe, encontrasse alguém que o amasse pelo que ele era, não pelo que possuía. "Senhor Eduardo, com todo respeito, isso é loucura. O senhor não sabe nada sobre trabalho rural real." "Então vou aprender." "Carmen, pela primeira vez em anos, sinto que isso pode me trazer felicidade de verdade." Carmen suspirou, mas conhecia bem seu patrão. Quando Eduardo decidia algo, não havia força no mundo que o fizesse mudar de ideia. Nas semanas seguintes, Eduardo se preparou meticulosamente para sua nova vida. Contratou discretamente um consultor em recursos humanos para ensinar-lhe sobre trabalho rural. Passou horas estudando técnicas agropecuárias e até fez um curso intensivo de mecânica de tratores. A transformação física foi dramática. Eduardo deixou a barba crescer, cortou o cabelo de forma mais simples, passou horas no sol para bronzear a pele e até usou produtos para deixar as mãos mais ásperas. Comprou roupas simples em lojas populares e se desfez temporariamente de todos os seus acessórios de luxo. "Meu nome será Eduardo Silva, mas todo mundo vai me chamar de Dudu", disse ele para Carmen, praticando seu novo sotaque mais caipira. "Nasci em Goiás, trabalhei em várias fazendas, sei operar máquinas agrícolas." Carmen balançou a cabeça, ainda incrédula. "E se alguém o reconhecer?" Esperança do Campo fica a 400 quilômetros de São Paulo, Carmen. É uma cidade pequena, rural, onde as pessoas mal têm acesso à internet. Além disso, quantas pessoas no interior de Minas conhecem o rosto do dono da Mendes Agropecuária? Para garantir que tudo corresse bem, Eduardo pediu a João Batista, administrador da Fazenda Esperança, que se afastasse por alguns meses para tratar de assuntos pessoais. Em seu lugar, colocou um primo de confiança, instruído sobre o plano. Em uma manhã de quinta-feira de março, um ônibus intermunicipal parou na rodoviária de Esperança do Campo. Entre os passageiros que desceram, estava um homem de aparência simples, carregando apenas uma mala pequena e uma mochila. Vestia jeans desbotado, camisa xadrez e botas de couro surradas. Eduardo, agora Dudu, respirou fundo ao pisar no chão de terra batida da pequena rodoviária. O ar era diferente.
limpo, com cheiro de capim e terra molhada da chuva da madrugada. Ao longe, ouvia-se o mugido de vacas e o canto de galos. A cidade era exatamente como ele havia imaginado. Ruas tranquilas, casas simples, pessoas andando sem pressa. Na praça central, homens de chapéu jogavam dominó sob a sombra de uma árvore centenária, enquanto crianças brincavam descalças na terra. Com licença, Eduardo aproximou-se de um senhor que vendia milho cozido em um carrinho. "O senhor sabe onde fica a cooperativa local?" "Fica logo ali, moço", respondeu o homem, apontando para um prédio simples do outro lado da praça. "Procurando emprego?" "Isso mesmo. Sou Eduardo, mas todo mundo me chama de Dudu. Trabalho com gado e plantação." "Bem-vindo à nossa cidade, Dudu. Aqui sempre tem trabalho para quem quer trabalhar de verdade." Eduardo sorriu, sentindo-se estranhamente em casa pela primeira vez em anos. A cooperativa de produtores rurais de Esperança do Campo ocupava um prédio térreo simples, com paredes caiadas e algumas mesas de madeira. Eduardo entrou procurando informações sobre oportunidades de trabalho na região. Foi então que a viu. Marina Silva estava de costas, organizando alguns documentos em uma mesa próxima à janela. Usava jeans, camiseta branca simples e tênis. O cabelo castanho claro, preso em um rabo de cavalo. Quando se virou ao ouvir seus passos, Eduardo sentiu o coração acelerar. Ela tinha olhos castanhos expressivos, rosto natural sem maquiagem e um sorriso genuíno que iluminava todo o ambiente. Mas o que mais impressionou Eduardo foi a expressão de inteligência e determinação em seu olhar. "Bom dia", disse Marina, aproximando-se. "Posso ajudá-lo?" "Bom dia, meu nome é Eduardo, todo mundo me chama de Dudu. Cheguei hoje na cidade procurando trabalho, tenho experiência com gado e plantação." Marina o observou por alguns segundos e Eduardo sentiu como se ela pudesse ler sua alma. "Prazer, Dudu. Eu sou Marina Silva, veterinária. Trabalho aqui na região, atendendo os produtores locais." Eles conversaram por alguns minutos sobre as oportunidades de trabalho na região. Marina foi gentil e prestativa, dando dicas sobre as fazendas que mais contratavam trabalhadores temporários. "Você tem experiência com que tipo de gado?" perguntou ela, fazendo anotações em um caderno. "Nelore, principalmente. Mas já trabalhei com outras raças também." "E o senhor João Batista? Ouvi falar que ele é bom patrão." João Batista teve que viajar para resolver assuntos de família, mas a Fazenda Esperança continua funcionando normalmente. Eles devem estar precisando de gente. Eduardo disfarçou um sorriso. Seu plano estava funcionando perfeitamente. "Obrigado pela ajuda, Marina. Você conhece algum lugar barato para ficar?" "Tem a pensão da Dona Maria ali na rua de trás da igreja. É simples, mas limpa e honesta." Quando Eduardo se despediu e saiu da cooperativa, Marina ficou olhando pela janela enquanto ele caminhava pela praça. Havia algo diferente naquele homem. Suas mãos eram ásperas, mas não tanto quanto esperaria de alguém com tanta experiência rural. E havia algo em seus olhos, uma inteligência que parecia ir além do que seria normal para um trabalhador rural comum. Mas Marina afastou esses pensamentos. Talvez estivesse sendo preconceituosa. Afinal, por que um trabalhador rural não poderia ser inteligente e observador? A pensão da Dona Maria era exatamente como Marina havia descrito. Simples, mas acolhedora. O quarto de Eduardo custava 200 ALEs por mês, incluindo café da manhã. Era espartano, uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma mesa e uma cadeira. Mas estava limpo e tinha uma janela que dava para um pequeno quintal com pés de manga. "Faz tempo que não recebo um hóspede tão educado", comentou Dona Maria, uma senhora de 65 anos, viúva, que administrava a pensão há 20 anos. "A maioria dos trabalhadores que passam por aqui são meio grosseiros." "Você estudou, Dudu?" Eduardo hesitou por um momento. "Um pouco, Dona Maria. Sempre gostei de ler." Nos dias seguintes, Eduardo, agora completamente imerso em sua nova identidade como Dudu, começou a trabalhar em algumas fazendas menores da região.
O trabalho era duro, muito mais do que ele havia imaginado. Suas mãos se encheram de calos, suas costas doíam no final do dia, e ele descobriu músculos que nem sabia que existiam. Mas havia uma satisfação estranha no trabalho físico. Diferente das reuniões intermináveis e decisões corporativas complexas, o trabalho rural tinha objetivos claros e resultados tangíveis. No final do dia, ele podia ver exatamente o que havia conquistado: vacas ordenhadas, cercas consertadas, plantações cuidadas. Foi numa manhã de sábado, na feira livre da cidade, que Eduardo reencontrou Marina. Ela estava examinando cuidadosamente alguns tomates na barraca de um produtor local quando o viu. "Dudu, como está se adaptando à nossa cidade?" Eduardo sorriu, genuinamente feliz de vê-la. "Muito bem, obrigado. E você, como está o trabalho de veterinária?" "Corrido, sempre tem algum animal precisando de cuidados. Ontem passei a noite inteira ajudando no parto de uma vaca na fazenda do seu Antônio." Eles caminharam juntos pela feira, conversando naturalmente. Eduardo ficou impressionado com o conhecimento de Marina sobre cada produtor, cada animal, cada família da região. Ela não era apenas uma veterinária, era uma parte integral da comunidade. "Posso convidá-la para tomar um café?" perguntou Eduardo quando chegaram ao final da feira. Marina sorriu. "Claro, conheço um lugar ótimo." O lugar ótimo era uma pequena lanchonete familiar com apenas 6 mesas e um balcão de madeira antiga. O café era forte e doce, servido em xícaras pequenas de porcelana branca. Eduardo nunca havia tomado um café tão saboroso em toda a sua vida. "Conta um pouco sobre você, Dudu. De onde veio? Tem família?" Eduardo havia ensaiado sua história de fundo muitas vezes, mas quando olhou nos olhos sinceros de Marina, sentiu um aperto no peito ao ter que mentir. "Nasci em Goiás, numa cidade pequena como esta. Meus pais morreram quando eu era jovem. Desde então, viajo de fazenda em fazenda, trabalhando onde precisam de mim." "Deve ser solitário", disse Marina, com genuína compaixão. "Às vezes, mas também tem suas vantagens. Conhece-se muitos lugares, muitas pessoas boas. E nunca pensou em se estabelecer em algum lugar, formar uma família." Eduardo olhou diretamente nos olhos dela. "Nunca encontrei o lugar certo, ou a pessoa certa." Marina corou levemente, mas sustentou o olhar. "E como saberia se encontrasse?" "Acho que o coração da gente sabe", respondeu Eduardo, surpreso com sua própria sinceridade. Eles passaram 2 horas conversando sobre tudo e nada. Marina falou sobre seu sonho de abrir um centro de reabilitação para animais silvestres, sobre sua preocupação com o meio ambiente, sobre sua vontade de fazer diferença na vida das pessoas. Eduardo, por sua vez, compartilhou cuidadosamente suas observações sobre diferentes regiões do país, sobre técnicas agrícolas que havia aprendido, sobre sua filosofia de vida. Quando se despediram, ambos sabiam que algo especial havia começado. Nas semanas seguintes, Eduardo e Marina começaram a se encontrar regularmente. Ela o convidou para acompanhá-la em algumas visitas veterinárias, dizendo que precisava de ajuda para conter animais maiores durante os procedimentos. "Você tem jeito com os bichos", observou Marina numa tarde, depois que Eduardo havia acalmado um touro nervoso enquanto ela aplicava uma vacina. "Não é comum encontrar isso em trabalhadores rurais. Muitos tratam os animais apenas como negócio." Eduardo sorriu, lembrando-se das muitas vezes que havia defendido o bem-estar animal em reuniões de sua empresa, mesmo quando isso significava menor lucro a curto prazo. "Sempre acreditei que animais sentem medo e dor como nós. Não custa nada tratá-los com carinho." Durante essas visitas, Eduardo foi conhecendo a verdadeira Marina. Ela era incansável em seu trabalho, muitas vezes recusando o pagamento de produtores que estavam passando por dificuldades. Carregava sempre consigo medicamentos básicos que comprava com o próprio dinheiro para casos de emergência. "Por que você faz isso?"
Perguntou Eduardo certa vez, depois de vê-la tratar gratuitamente o gado de uma família que havia perdido a plantação por causa de uma praga. Porque é o certo a fazer, respondeu Marina simplesmente. Essas pessoas trabalham duro a vida inteira. Uma doença no gado pode significar a diferença entre comer ou passar fome para uma família inteira. Eduardo ficou profundamente emocionado. Ele havia crescido em um mundo onde cada decisão era baseada em planilhas de lucro e perda. Ver Marina agir movida puramente por compaixão e senso de justiça social foi uma revelação. Uma noite, Eduardo acompanhou Marina até sua casa. Uma casinha simples na periferia da cidade, com um pequeno quintal onde ela criava alguns animais resgatados. Foi então que ele descobriu o projeto secreto dela. Não conte para ninguém, disse Marina, levando-o até um galpão improvisado nos fundos da casa. Ainda não é oficial. Dentro do galpão, Eduardo encontrou uma estrutura rudimentar, mas funcional. Gaiolas de recuperação, uma pequena mesa cirúrgica improvisada, medicamentos organizados em prateleiras de madeira. Em uma das gaiolas, um gambá com a pata enfaixada os observava curioso. Este é o meu projeto piloto para o centro de reabilitação, explicou Marina, com os olhos brilhando de emoção. Encontrei este gambá atropelado na estrada semana passada. Com cuidados adequados, ele vai se recuperar completamente. Eduardo observou o pequeno hospital improvisado, calculando mentalmente quanto custaria transformar aquilo em uma estrutura profissional. Com alguns milhões de reais, Marina poderia ter o melhor centro de reabilitação de animais silvestres do estado. É impressionante o que você conseguiu fazer com tão poucos recursos, disse ele, lutando contra a vontade de resolver todos os problemas financeiros de Marina com uma simples transferência bancária. Ah, isso não é nada comparado ao que eu sonho em fazer, suspirou Marina. Imagina um lugar com veterinários especializados, equipamentos modernos, espaço para centenas de animais, mas são só sonhos. Um projeto desses custaria milhões. Naquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir, imaginando como poderia ajudar Marina sem revelar sua identidade. O relacionamento entre Eduardo e Marina aprofundou-se rapidamente. Eles passavam quase todos os fins de semana juntos, caminhando pelos campos, conversando sobre a vida, compartilhando refeições simples. Eduardo descobriu prazeres que nunca havia experimentado. O sabor de um tomate colhido diretamente do pé, a satisfação de ver o pôr do sol depois de um dia de trabalho duro, a alegria de conversas sem segundas intenções. Mas a primeira crise veio de forma inesperada. Durante um almoço na casa de Marina, ela comentou casualmente sobre as injustiças do agronegócio brasileiro. Você sabe que existe uma empresa Mendes Agropecuária que está comprando terras de pequenos produtores por preços ridículos? Aproveitam-se do desespero das famílias endividadas para formar latifúndios gigantescos. Eduardo quase engasgou com a comida. Você tem certeza disso? Tenho. Aconteceu aqui mesmo na região, com 3 famílias que eu conheço bem. Eles ofereceram uma quantia que parecia boa, mas era muito abaixo do valor real das terras. As famílias estavam desesperadas e venderam. Agora vivem como empregados em terras que eram suas. Eduardo sentiu o mundo girar. Ele não tinha conhecimento detalhado de todas as aquisições da empresa, mas era possível que alguns de seus gerentes estivessem agindo de forma antiética. E o que você acha que deveria ser feito? Perguntou, genuinamente interessado na opinião dela. Esse tal de Eduardo Mendes deveria ser obrigado a pagar preços justos. Melhor ainda seria se ele investisse na região, criasse empregos, ajudasse no desenvolvimento local, ao invés de só sugar recursos. Naquela noite, Eduardo ligou discretamente para Carmen de um orelhão na praça da cidade. Carmen, preciso que você investigue todas as aquisições de terras que fizemos nos últimos 2 anos. Quero saber se houve alguma irregularidade. Senhor Eduardo, está tudo bem? Sua voz parece estranha. Estou bem.
Só preciso ter certeza de que nossa empresa está agindo eticamente em todas as transações. A investigação de Carmen revelou verdades incômodas. Realmente havia gerentes da empresa que estavam se aproveitando da situação financeira precária de pequenos produtores para fazer aquisições abaixo do preço de mercado. Não era tecnicamente ilegal, mas estava longe de ser ético. Eduardo ordenou que Carmen corrigisse imediatamente a situação. Os produtores que haviam vendido terras por preços baixos receberiam a diferença para o valor justo de mercado, além de uma indenização pelos transtornos causados. Senhor Eduardo, isso vai custar alguns milhões, avisou Carmen. Não me importo e quero que todos os gerentes envolvidos nessas práticas sejam demitidos imediatamente. Mas Eduardo sabia que o dinheiro não resolveria tudo. Como poderia olhar nos olhos de Marina, sabendo que sua empresa havia causado sofrimento a pessoas que ela considerava família? Tentando se distrair dos problemas relacionados à empresa, Eduardo aceitou o convite de Marina para jantar em sua casa no sábado seguinte. Não esperem nada sofisticado, avisou ela. Vou cozinhar um ensopado da minha avó. Eduardo chegou à casa de Marina carregando flores do campo que havia colhido no caminho. Era um gesto simples, mas o sorriso radiante dela fez com que se sentisse o homem mais rico do mundo. A casa era pequena, mas aconchegante, decorada com móveis simples e muitas plantas. Na parede da sala, Eduardo notou diplomas de Marina. Ela havia se formado em uma universidade federal renomada com menção honrosa. Você era uma aluna brilhante, comentou Eduardo, observando os certificados. Era. Poderia ter ido para São Paulo, trabalhar em grandes clínicas veterinárias, ganhar muito dinheiro, mas escolhi voltar para cá. Por quê? Marina serviu o ensopado em pratos de cerâmica artesanal. Porque é aqui que posso fazer diferença de verdade. Em São Paulo, eu seria apenas mais uma veterinária atendendo animais de estimação de pessoas ricas. Aqui, cada animal que salvo pode significar a sobrevivência de uma família inteira. O ensopado era delicioso. Carne macia, legumes frescos da horta, temperos que Eduardo não conseguia identificar, mas que criavam um sabor único e acolhedor. Ele havia comido em restaurantes estrelados no mundo inteiro, mas nunca uma refeição havia tocado seu coração daquela forma. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que uma mulher como você está solteira? Inteligente, bonita, dedicada? Marina riu, um pouco constrangida. Ah, Dudu, você não imagina como é difícil encontrar alguém genuíno nos dias de hoje. Já namorei alguns homens, mas sempre acabava descobrindo que eles estavam interessados apenas em outras coisas. Que tipo de outras coisas? Um deles queria que eu usasse meus contatos com os produtores rurais para vender produtos veterinários de uma empresa da qual ele era sócio. Outro achava que eu devia abandonar meu trabalho e ir morar na capital para crescer na vida. E teve um que... Marina hesitou, como se a lembrança fosse dolorosa. Pode falar, encorajou Eduardo. Teve um que parecia perfeito. Rico, bem-sucedido, dizia todas as palavras certas. Namoramos quase um ano. Eu até pensei que ia me casar com ele, até descobrir que ele estava namorando outras 3 mulheres ao mesmo tempo, todas de cidades diferentes. Eduardo sentiu uma raiva profunda daquele homem desconhecido que havia machucado Marina. E ele disse que não era nada sério, porque eu era só uma veterinária de cidade pequena. Que mulheres como eu deviam ser gratas pela atenção de homens como ele. Esse cara era um idiota, disse Eduardo, com mais veemência do que pretendia. Marina sorriu, tocada pela reação dele. Por isso decidi que se algum dia me casasse, seria com alguém simples, honesto, que me amasse pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Eduardo sentiu o coração acelerar. E você acredita nesse tipo de amor? Acredito. E você já foi apaixonado de verdade? Eduardo olhou diretamente nos olhos dela. Acho que estou começando a descobrir o que é isso.
O momento foi interrompido pelo telefone de Marina. Era uma emergência. Um cavalo havia se machucado gravemente em uma fazenda próxima. Desculpe, Dudu. Preciso ir. É urgente. Posso ir com você? Seria ótimo. Vou precisar de ajuda. A fazenda ficava a 30 quilômetros da cidade. Durante o trajeto na velha picape de Marina, Eduardo admirou sua competência e dedicação. Ela dirigia com segurança pelas estradas de terra, já planejando mentalmente o tratamento que daria ao animal ferido. O cavalo havia se cortado feio em uma cerca de arame farpado. O ferimento era profundo e sangrando muito. Eduardo ajudou Marina a conter o animal enquanto ela limpava e suturava o corte, trabalhando com precisão cirúrgica mesmo nas condições precárias. Você tem mãos firmes, observou Marina durante o procedimento. Já pensou em trabalhar como assistente veterinário? Eduardo sorriu. Se ela soubesse que ele havia financiado a construção de 3 hospitais veterinários de última geração. Gosto de ajudar, respondeu simplesmente. Depois de 2 horas de trabalho, o cavalo estava estabilizado. O proprietário, um senhor de 70 anos, tentou pagar Marina, mas ela recusou. Seu João, o senhor sabe que não precisa se preocupar com isso agora. Pague quando puder. No caminho de volta, Eduardo perguntou, quantos clientes seus pagam mesmo? Cerca de metade, respondeu Marina sem constrangimento. Os outros pagam quando podem ou de outras formas. Outras formas? Ovos, legumes, leite, queijo, às vezes um frango para o domingo. É uma economia de escambo, funciona bem para quem não tem dinheiro. Eduardo ficou impressionado com a generosidade de Marina. Ela estava basicamente administrando uma clínica veterinária beneficente. E como você se sustenta assim? Vivo com pouco. Tenho minha horta, algumas galinhas, faço alguns trabalhos extras nos fins de semana. O importante é que consigo ajudar quem precisa. Eduardo ficou em silêncio, profundamente emocionado. Marina vivia uma vida de propósito genuíno, encontrando felicidade em ajudar outros, mesmo que isso significasse sacrifícios pessoais. Depois daquela noite trabalhando juntos, o relacionamento entre Eduardo e Marina mudou de patamar. Havia uma intimidade nova, uma confiança mútua que não existia antes. Uma semana depois, durante uma caminhada ao pôr do sol pelos campos próximos à cidade, Eduardo sentiu que não podia mais guardar seus sentimentos. Marina, preciso te falar uma coisa. Eles pararam próximos a um riacho sob a sombra de uma árvore centenária. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Pode falar? Disse Marina, percebendo a seriedade em sua voz. Eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas nunca senti nada assim na minha vida. Você é a pessoa mais genuína, mais bondosa, mais incrível que já conheci. Marina sorriu, mas Eduardo viu lágrimas se formando em seus olhos. Dudu, deixa eu terminar. Eu sei que sou apenas um trabalhador rural, que não posso te oferecer uma vida de luxo ou grandes aventuras. Mas posso te oferecer meu coração, minha dedicação, meu amor verdadeiro. Marina se aproximou dele, colocando as mãos em seu rosto. Dudu, você não entende. Não é sobre o que você pode me oferecer materialmente. É sobre quem você é. E você é o homem mais especial que já conheci. Eles se beijaram pela primeira vez ali, sob o céu alaranjado do interior de Minas Gerais. Eduardo sentiu que todos os anos de sua vida haviam sido apenas uma preparação para aquele momento. Eu também te amo, sussurrou Marina em seu ouvido. Nas semanas seguintes, Eduardo e Marina se tornaram inseparáveis. Ela o apresentou a todos os seus amigos como seu namorado, e Eduardo foi aceito naturalmente pela comunidade local. Aos domingos, eles frequentavam a missa na pequena igreja da cidade, onde Eduardo teve que improvisar respostas sobre sua vida religiosa. Depois, almoçavam na casa de Marina ou passeavam pela feira, sempre encontrando conhecidos que paravam para conversar. Vocês fazem um casal lindo, comentou Dona Rosa, a dona da padaria local. Quando vai ser o casamento? Eduardo e Marina trocaram olhares e riram, constrangidos, mas felizes.
Durante a semana, Eduardo continuava trabalhando nas fazendas da região, mas sempre encontrava tempo para ajudar Marina em suas consultas veterinárias. Ele se tornou seu assistente não oficial, aprendendo sobre medicina veterinária e descobrindo uma paixão genuína pelo cuidado com animais. "Você tem um dom natural", disse Marina uma tarde, depois de vê-lo acalmar um bezerro nervoso. "Já pensou em estudar veterinária?" Eduardo sorriu. "Acho que é um pouco tarde para voltar a estudar." "Nunca é tarde. Conheço vários programas de educação para adultos." A ideia de voltar a estudar, mas desta vez algo que realmente o interessava, plantou uma semente na mente de Eduardo. Um mês depois do primeiro beijo, Marina convidou Eduardo para conhecer sua família. Seus pais, José e Maria Silva, moravam em uma fazenda pequena a 50 quilômetros de Esperança do Campo. "Meus pais são bem simples", avisou Marina durante a viagem. "Papai trabalhou a vida inteira como vaqueiro. Mamãe sempre foi dona de casa. Eles não estudaram muito, mas são as pessoas mais sábias que conheço." A propriedade da família Silva tinha apenas 20 hectares, mas era impecavelmente cuidada. A casa era simples, mas aconchegante, com um quintal cheio de árvores frutíferas e uma horta abundante. José Silva, um homem de 60 anos, pele curtida pelo sol e mãos calejadas, recebeu Eduardo com um aperto de mão firme e um olhar avaliador. "Então, você é o Dudu que minha filha não para de falar", disse José, sem rodeios. "Trabalha com o quê?" "Sou trabalhador rural, seu José. Gado, plantação, o que aparecer." "Bom, homem tem que saber trabalhar com as mãos." Maria Silva, uma senhora pequena e acolhedora, abraçou Eduardo como se fosse um filho. "Seja bem-vindo, meu filho. Marina falou tanto de você que sinto que já te conheço." Durante o almoço, um frango caipira delicioso com arroz, feijão e legumes da horta, Eduardo foi gentilmente interrogado pela família. José queria saber sobre sua experiência de trabalho, Maria sobre suas intenções com Marina. "Suas intenções são sérias?" perguntou Maria diretamente. Eduardo olhou para Marina, que corou, mas não interveio. "Sim, dona Maria, muito sérias. Amo sua filha e pretendo pedi-la em casamento quando sentir que é o momento certo." José e Maria trocaram um olhar aprovador. "Bom saber", disse José. "Marina já sofreu demais com um homem que não prestava. Você parece diferente." À tarde, José levou Eduardo para conhecer a propriedade. Caminharam pelos pastos, observaram o gado, conversaram sobre técnicas de agricultura. "Você conhece bem de gado", observou José. "Onde aprendeu?" "Trabalhando, seu José. Cada fazenda ensina algo diferente." "Verdade. Eu trabalho com boi há 40 anos e ainda aprendo coisa nova todo dia." Ao final da tarde, quando Eduardo e Marina se despediram, José puxou a filha de lado. "Gostei dele, filha. Parece homem de caráter. Mas o que, papai? Tem algo nele que não consigo identificar. Não é nada ruim, entende? É como se ele fosse mais do que aparenta." Marina riu. "Papai, você está vendo coisas onde não tem." Mas as palavras de José ficaram ecoando na mente dela durante a viagem de volta. A primeira rachadura na fachada de Eduardo apareceu de forma inesperada. Durante uma conversa casual sobre política econômica, assunto que surgiu por causa das eleições municipais que se aproximavam, Eduardo se empolgou e começou a falar sobre políticas agrícolas com um nível de conhecimento que surpreendeu Marina. "Como você sabe tanto sobre essas coisas?" perguntou ela curiosa. Eduardo percebeu que havia escorregado. Eu gosto de ler sobre economia. Pego revistas e jornais usados quando posso." "Que tipo de revistas?" "Época. Veja, às vezes alguma revista especializada em agronegócio." Marina ficou quieta por um momento. "Dudu, essas revistas especializadas são caras. E você conhece detalhes que não saem em revistas populares." Eduardo sentiu o suor frio escorrer pelas costas. "Eu trabalho há muitos anos no setor. Acaba que a gente vai aprendendo." Marina não insistiu no assunto,
Mas Eduardo percebeu que havia plantado uma semente de dúvida na mente dela. Naquela noite, sozinho em seu quarto na pensão, Eduardo ligou para Carmen de um orelhão. Carmen, estou com problemas. Acho que Marina está começando a desconfiar. Senhor Eduardo, talvez seja a hora de contar a verdade para ela. Não posso, ainda não. Preciso ter certeza de que ela me ama pelo que sou, não pelo que tenho. Mas, senhor, quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser. Eduardo sabia que Carmen estava certa, mas não conseguia reunir coragem para arriscar perder Marina. A situação ficou mais complicada quando uma crise atingiu a cooperativa de produtores rurais de Esperança do Campo. Um empréstimo bancário de grande valor estava vencendo e a cooperativa não tinha recursos para quitar a dívida. Se não pagassem, perderiam a sede e todos os equipamentos. Eduardo acompanhou Marina à reunião de emergência da cooperativa, onde os produtores locais discutiam desesperadamente possíveis soluções. Precisamos de R$200 mil em 2 semanas, explicou o presidente da cooperativa, um senhor de 65 anos, claramente angustiado. Sem a cooperativa, os pequenos produtores não têm como escoar a produção ou comprar insumos a preços justos. Eduardo ouviu as propostas dos produtores: vendas de emergência, pedidos de empréstimo pessoal, até mesmo uma rifa. Todas as ideias eram inadequadas para resolver um problema de tal magnitude. E se a gente fizesse uma campanha na internet? Sugeriu alguém. Quem da nossa região tem acesso à internet? Respondeu outro desanimado. Eduardo via o desespero nas faces daquelas pessoas trabalhadoras e honestas. Com uma simples transferência bancária, ele poderia resolver tudo. Mas como explicar de onde viria o dinheiro? Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão arriscada. Ligou para Carmen e pediu que ela criasse uma fundação fictícia especializada em ajudar cooperativas rurais. Quero que vocês descubram a situação da cooperativa de Esperança do Campo e ofereçam uma doação anônima de R$300 mil. Senhor Eduardo, isso é muito arriscado. E se alguém investigar? Façam parecer que é uma fundação internacional. Criem toda a documentação necessária. Uma semana depois, a cooperativa recebeu um contato inesperado. A Fundação Internacional para Desenvolvimento Rural Sustentável havia tomado conhecimento da situação e oferecia uma doação de R$300 mil sem contrapartidas. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em pasto seco. Era um milagre. A cooperativa não apenas quitaria a dívida, como ainda teria recursos para modernizar alguns equipamentos. Eduardo participou da celebração na praça da cidade, fingindo surpresa e alegria junto com todos os outros. Mas Marina o observava com uma expressão estranha. Que coincidência incrível, não é? Comentou ela quando estavam a sós. Como assim? Uma fundação internacional que ninguém nunca ouviu falar, descobrir exatamente nossa situação e oferecer exatamente o valor que precisávamos. Eduardo forçou um sorriso. Às vezes acontecem milagres. Às vezes, concordou Marina, mas seu tom deixava claro que ela não estava convencida. Naquela noite, Eduardo percebeu que estava caminhando em terreno cada vez mais perigoso. Cada mentira levava a outras mentiras, e Marina era inteligente demais para não perceber as inconsistências. Mas ele já estava profundamente apaixonado, e a ideia de perder Marina era insuportável. Decidiu que continuaria com o disfarce pelo tempo que fosse necessário. O que Eduardo não sabia era que Marina havia começado sua própria investigação discreta sobre o misterioso trabalhador rural que parecia saber demais sobre economia, que tinha mãos macias demais para alguém com tanta experiência e que apareceu na cidade exatamente quando milagres financeiros começaram a acontecer. Marina Silva não havia chegado até onde estava sendo ingênua. Formada em uma das melhores universidades do país, ela tinha uma mente analítica aguçada que começou a questionar as inconsistências na história de Eduardo.
Na semana seguinte ao milagre da cooperativa, Marina decidiu fazer sua própria investigação. Começou discretamente, conversando com pessoas que Dudu dizia ter trabalhado anteriormente. Conhece um rapaz chamado Eduardo, que todo mundo chama de Dudu? Perguntou ao proprietário de uma fazenda, onde Eduardo alegava ter trabalhado no ano anterior. Dudu? Não me lembro de nenhum Dudu, mas eu contrato tanta gente temporária. A mesma resposta se repetiu em outras fazendas. Ninguém se lembrava de Eduardo Silva, o experiente trabalhador rural. Marina também notou outros detalhes suspeitos. As botas de Eduardo eram caras. Ela reconheceu a marca porque havia visto em uma revista. Suas mãos, embora calejadas recentemente, não tinham as marcas profundas de décadas de trabalho pesado. E havia momentos em que ele esquecia de manter o sotaque caipira, falando com a dicção refinada de alguém com educação superior. O erro que selaria o destino de Eduardo aconteceu durante uma reunião na cooperativa. Os produtores discutiam sobre como melhorar a produtividade das plantações. E Eduardo, empolgado com o assunto, começou a dar sugestões técnicas muito específicas. Se a gente implementar um sistema de rotação de culturas combinado com agricultura de precisão, poderíamos aumentar a produtividade em 30% e ainda reduzir o uso de agrotóxicos, disse ele, esquecendo-se completamente de manter sua fachada de trabalhador simples. O silêncio na sala foi constrangedor. Todos olharam para Eduardo com espanto. Agricultura de precisão? Perguntou o presidente da cooperativa. Dudu, você sabe quanto custa esse tipo de tecnologia? Eduardo percebeu seu erro, mas já era tarde. Eu li sobre isso em algum lugar. Marina o observava com uma expressão indecifrável. Depois da reunião, ela o convidou para uma caminhada. Dudu, preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja honesto comigo. Eduardo sentiu o coração acelerar. Pode perguntar. Quem você realmente é? Como assim? Você me conhece? Sou o Dudu? Não. Marina parou e se virou para encará-lo. Eu te amo, mas não sou idiota. Suas mãos são de quem nunca trabalhou pesado de verdade. Você conhece sobre economia e agronegócio mais do que qualquer trabalhador rural comum conheceria. Aparece na cidade e milagres financeiros começam a acontecer. E hoje você falou sobre agricultura de precisão, como se fosse especialista no assunto. Eduardo engoliu seco. Marina, eu investiguei. Ninguém das fazendas onde você disse ter trabalhado se lembra de você. Sua história não confere. Chegara o momento da verdade, mas Eduardo ainda não estava pronto. Marina, eu posso explicar tudo, mas preciso de mais tempo. Tempo para quê? Para inventar mais mentiras? Não é assim. É só que é complicado. Marina respirou fundo. Dudu, ou você me conta a verdade agora, ou nossa relação acaba aqui. Eduardo olhou nos olhos da mulher que amava, vendo a dor e a decepção ali. Mas o medo de perdê-la o fez cometer o maior erro de sua vida. Marina, eu juro que te conto tudo, mas não agora. Só preciso de mais algumas semanas. Marina balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. Não posso namorar alguém que não confio. Preciso de um tempo para pensar. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Eduardo. Marina havia pedido para não se verem enquanto ela pensava sobre tudo. Ele continuou trabalhando nas fazendas locais, mas sem a presença dela, a cidade parecia ter perdido toda a cor. Eduardo cogitou várias vezes contar toda a verdade, mas sempre recuava no último momento. E se Marina o rejeitasse? E se ela se sentisse enganada e traída demais para perdoá-lo? Durante esse período, ele teve muito tempo para refletir sobre sua vida. Percebeu que os meses em esperança do campo haviam sido os mais felizes de sua existência. O trabalho simples, os relacionamentos genuínos, a sensação de pertencimento a uma comunidade, tudo isso era mais valioso do que todos os seus milhões. Mas principalmente, ele se deu conta de que havia se apaixonado não apenas por Marina, mas por toda aquela vida.
Não queria mais voltar para São Paulo, para as reuniões intermináveis, para os relacionamentos interesseiros, para a solidão dourada de sua antiga existência. Uma semana depois da separação, Eduardo recebeu uma ligação inesperada de Carmen. Ela estava preocupada porque ele não retornava suas ligações há dias. Senhor Eduardo, preciso falar com o senhor. É urgente. Eles se encontraram em uma cidade vizinha, onde Eduardo havia dirigido especificamente para usar um telefone público. Carmen, você parece uma mãe preocupada, tentou Eduardo, forçando um sorriso. É porque sou, senhor. O senhor é como um filho para mim há 15 anos. Carmen observou o rosto abatido de Eduardo. Conta para mim o que está acontecendo. Eduardo desabafou tudo, seu amor por Marina, as mentiras que havia contado, a descoberta dela, a separação. Senhor Eduardo, com todo respeito, o senhor está sendo um idiota. Eduardo riu pela primeira vez em dias. Carmen era a única pessoa no mundo que podia falar com ele daquela forma. Essa moça o ama, pelo que o senhor realmente é. Ela se apaixonou por Eduardo. Não pelo dinheiro do Eduardo. A única coisa que está atrapalhando é essa mentira boba que o senhor insiste em manter. Mas, Carmen, e se ela me rejeitar quando souber? E se ela não souber nunca? O senhor vai viver uma vida inteira baseada em mentiras? Vai casar com ela sabendo que ela não conhece quem o senhor realmente é? As palavras de Carmen ecoaram na mente de Eduardo por dias. Depois de 2 semanas sem se falarem, Marina procurou Eduardo. Ela o encontrou trabalhando na fazenda do seu Antônio, consertando uma cerca. Dudu, podemos conversar? Eduardo largou as ferramentas imediatamente. Claro. E eles caminharam até a sombra de uma árvore. Marina parecia ter chorado muito nos últimos dias. Eu pensei muito sobre nossa situação, começou ela, e cheguei a uma conclusão. Eduardo preparou-se para o pior. Eu te amo. Seja quem você for, seja qual for seu passado, eu te amo, mas não posso construir um futuro com alguém que não confia em mim o suficiente para ser honesto. Marina, deixa eu terminar. Não me importa se você tem um passado criminoso, se fugiu de alguma coisa, se está escondendo dívidas, se mudou de nome. Nada disso importa. O que importa é que daqui para frente, tudo entre nós seja verdade. Eduardo sentiu uma onda de esperança. Você está dizendo que me perdoa? Estou dizendo que te amo, mas preciso saber quem você realmente é. Tudo, sem mentiras, sem meias verdades. Eduardo respirou fundo. Chegara a hora. Marina, o que vou te contar vai chocar você. Promete que vai me ouvir até o final. Prometo. Eduardo contou tudo, absolutamente tudo. Falou sobre sua verdadeira identidade, sobre a Mendes Agropecuária, sobre sua fortuna, sobre Rafaela e a traição que o levou a criar aquela farsa. Contou sobre como havia se apaixonado por ela, sobre como havia descoberto uma felicidade genuína pela primeira vez na vida. Marina o ouviu em silêncio, sua expressão passando por choque, confusão, raiva e, finalmente, uma tristeza profunda. Você mentiu para mim durante todos esses meses, disse ela quando Eduardo terminou. Mentira sobre minha identidade, sim, mas nunca sobre meus sentimentos por você. Como posso saber a diferença? Eduardo tirou do bolso um cartão de visita que sempre carregava escondido. Liga para este número. É da minha secretária, Carmen. Ela pode confirmar tudo o que te contei. Marina pegou o cartão, olhando o nome impresso. Eduardo Mendes, CEO, Mendes Agropecuária S.A. Meu Deus, sussurrou ela. Você é realmente ele, o dono da empresa que eu criticava, e você estava certa ao criticar. Quando cheguei aqui e ouvi suas opiniões, investiguei minha própria empresa e corrigi várias injustiças. Marina se levantou, caminhando em círculos, tentando processar tudo. Marina, eu sei que cometi um erro terrível, mas precisa entender. Nunca senti nada assim por ninguém. Você me fez descobrir quem eu realmente sou por baixo de todo aquele dinheiro. E quem você realmente é, Eduardo?
Sou o homem que se apaixonou por uma veterinária incrível. Sou alguém que descobriu que a felicidade não está em contas bancárias, mas em um trabalho com propósito, em relacionamentos genuínos, em fazer diferença na vida das pessoas. Marina pediu alguns dias para processar tudo. Eduardo respeitou, mas cada hora que passava parecia uma eternidade. Durante esse período, Marina conversou com várias pessoas da cidade sobre Eduardo. Todos falaram bem dele, de sua dedicação ao trabalho, de sua bondade com os animais, de como havia se integrado naturalmente à comunidade. Ele pode ter mentido sobre quem era, comentou seu Antônio, mas o caráter dele sempre foi verdadeiro. Marina também ligou para Carmen, que confirmou toda a história de Eduardo e acrescentou detalhes sobre como ele havia mudado desde que chegara à cidade. Senhorita Marina, em 15 anos trabalhando para ele, nunca vi o senhor Eduardo tão feliz quanto nos últimos meses. Ele descobriu quem realmente é através do amor que sente pela senhorita. Antes de tomar sua decisão final, Marina decidiu fazer um último teste. Procurou Eduardo e disse que havia decidido perdoá-lo, mas com uma condição. Se você realmente me ama e quer uma vida comigo, vai ter que escolher ou sua antiga vida em São Paulo ou uma vida simples aqui comigo. Como assim? Doe toda a sua fortuna para a caridade. Fique apenas com o suficiente para comprarmos uma pequena propriedade aqui na região. Vamos trabalhar juntos, construir algo nosso, longe de todo aquele mundo de negócios. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Marina observou sua expressão, procurando sinais de hesitação. Marina, disse ele finalmente, você não entende. Não é um sacrifício abrir mão dessa vida. É uma libertação. Aceito sua condição, mas com uma contraproposta. Qual? Não vou doar tudo. Vou usar a maior parte da fortuna para criar um fundo de desenvolvimento para pequenas cidades rurais como Esperança do Campo. Vou construir centros de reabilitação de animais silvestres, financiar cooperativas, criar programas de educação rural. Marina sorriu pela primeira vez em semanas. E você faria isso mesmo se eu te rejeitasse? Faria, porque aprendi com você que dinheiro só tem valor quando usado para ajudar outros. Eduardo sabia que palavras não seriam suficientes. Precisava provar sua sinceridade através de ações. Na semana seguinte, ele começou a colocar seu plano em prática. Transferiu 90% de sua fortuna para um fundo que criou especificamente para desenvolvimento rural sustentável. O restante seria suficiente para uma vida confortável, mas não luxuosa. Depois, procurou Marina com uma proposta concreta. Quero comprar um terreno aqui na região. Vamos construir juntos o centro de reabilitação de animais silvestres que você sempre sonhou. Você vai ser a diretora técnica, eu vou cuidar da parte administrativa. Eduardo, deixa eu terminar. Também quero que nos casemos. Não uma cerimônia cheia de pompa, mas algo simples aqui na igreja da cidade com nossa família e amigos. Eduardo se ajoelhou ali mesmo, no meio da praça da cidade, sob os olhares curiosos de várias pessoas. Marina Silva, você quer se casar comigo? Não com o Eduardo Mendes bilionário, mas com o Dudu, que você ajudou a descobrir quem ele realmente é? Marina olhou para o homem ajoelhado à sua frente. Não via mais o empresário que havia mentido para ela, mas o homem que havia aprendido a cuidar de animais feridos, que trabalhava sob o sol sem reclamar, que havia encontrado felicidade genuína em uma vida simples. Sim, disse ela, com lágrimas nos olhos. Sim, eu aceito. Os meses seguintes foram de intensa atividade. Eduardo formalizou a criação do Instituto Marina Silva para Desenvolvimento Rural Sustentável, com ela como diretora-presidente. O primeiro projeto seria a construção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Esperança do Campo. Por que você colocou meu nome no instituto? Perguntou Marina. Porque foi você quem me ensinou o que realmente importa na vida. Sem você, eu continuaria sendo apenas um empresário rico e vazio. Eduardo também começou os trâmites para vender suas propriedades em São Paulo e se mudar definitivamente para Esperança do Campo.
Comprou um terreno de 50 hectares próximo à cidade, onde construiriam sua casa e o centro de reabilitação. Você tem certeza disso? Perguntou Marina uma noite, enquanto examinavam os projetos da futura construção. Não vai sentir falta da vida agitada de São Paulo? Eduardo pegou a mão dela. Marina, nos últimos meses aqui foram os mais felizes da minha vida. Encontrei meu propósito, encontrei meu amor, encontrei minha família, porque eu sentiria falta de uma vida vazia. O momento mais difícil para Eduardo foi contar a verdade aos pais de Marina. José e Maria Silva ficaram inicialmente chocados ao descobrir que o trabalhador rural, que haviam acolhido como filho, era na verdade um dos homens mais ricos do país. Por que você mentiu para nós? Perguntou José, visivelmente magoado. Porque queria que vocês me conhecessem pelo que sou, não pelo que tenho. E vocês me trataram como família, me deram o carinho que eu nunca tive. Maria, sempre mais emotiva, começou a chorar. Dudu, Eduardo, não importa seu nome, você é um bom homem. Vimos isso desde o primeiro dia. José demorou mais para processar tudo, mas no final acabou abraçando Eduardo. Só prometa uma coisa, que vai fazer minha filha feliz. Prometo, seu José, é tudo o que quero na vida. Eu não queria que vocês me tratassem diferente por causa do meu passado, explicou Eduardo ao senhor Antônio, que o recebia em sua casa com uma expressão séria. Aqui encontrei algo que o dinheiro nunca me deu, uma família de verdade. O velho agricultor o observou por um longo momento antes de estender a mão. Rapaz, o que importa não é de onde você veio, mas quem você escolheu ser. E você escolheu ser um de nós. Aos poucos, a comunidade foi se acalmando. A sinceridade de Eduardo e seu genuíno amor por esperança do campo falaram mais alto que qualquer desconfiança inicial. Clara estava radiante, mas também nervosa com toda a atenção que o casamento estava atraindo. Repórteres de revistas especializadas em agronegócio começaram a aparecer na cidade, querendo cobrir o casamento do ano entre o empresário bilionário e a veterinária do interior. Não quero um circo, disse Clara para Eduardo, enquanto caminhavam pela praça principal. Quero um casamento simples com as pessoas que amamos. Eduardo segurou suas mãos com ternura. Então será exatamente como você quer. Que tal celebrarmos aqui mesmo na igreja da cidade, com toda a comunidade que nos acolheu? Os olhos de Clara se encheram de lágrimas de felicidade. Seria perfeito. Dona Maria, a costureira da cidade, foi escolhida para fazer o vestido de Clara. Minha filha, vou fazer o vestido mais bonito que já fiz na vida, prometeu com os olhos brilhando de emoção. Enquanto isso, a família de Eduardo em São Paulo estava dividida. Alguns parentes não conseguiam entender sua escolha, mas sua mãe, Dona Helena, decidiu viajar para a Esperança do Campo para conhecer Clara pessoalmente. Se meu filho escolheu esta vida, deve haver algo muito especial aqui, disse ela ao chegar na cidade. O encontro entre Dona Helena e Clara foi inicialmente tenso. A mãe de Eduardo, acostumada com a alta sociedade paulistana, estranhava a simplicidade da vida no interior. Então você é a moça que conquistou o coração do meu filho, disse Dona Helena, examinando Clara com olhos críticos. Clara, apesar dos nervos, manteve a postura firme. Sou Clara, Dona Helena, e amo Eduardo por quem ele é, não pelo que ele tem. Foi durante um jantar na casa de Clara, preparado por Dona Carmen, que o gelo finalmente quebrou. Dona Helena, tocada pela simplicidade e autenticidade da família de Clara, começou a entender o que havia encantado seu filho naquele lugar. Faz tempo que não vejo Eduardo tão feliz, admitiu ela para Clara quando estavam sozinhas na cozinha. Você trouxe de volta o brilho nos olhos dele. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. A pequena igreja de Esperança do Campo nunca havia visto tanta movimentação. Flores do campo decoravam cada canto e a cidade inteira se mobilizou para fazer da cerimônia algo inesquecível. Clara estava em seu quarto, sendo ajudada por sua mãe e Dona Maria a vestir o vestido que havia sido feito com tanto carinho.
O tecido simples, mas de corte perfeito, realçava sua beleza natural. Você está linda, minha filha, sussurrou Dona Carmen, com lágrimas nos olhos. Seu pai estaria tão orgulhoso. Na igreja, Eduardo esperava nervoso, mas feliz. Ao seu lado estava seu melhor amigo de infância, que havia vindo de São Paulo especialmente para ser seu padrinho. Toda a comunidade estava presente, desde o prefeito até Dona Rosa da padaria. Quando as portas da igreja se abriram e Clara apareceu no braço de seu tio, que faria as vezes de pai, um murmúrio de admiração percorreu a pequena nave. Ela estava radiante, com um sorriso que iluminava todo o ambiente. Eduardo sentiu o coração acelerar. Naquele momento, ele teve certeza absoluta de que havia feito a escolha certa. Toda a riqueza do mundo não valia aquele momento de felicidade pura. Padre Miguel, que havia casado os pais de Clara anos antes, conduziu a cerimônia com emoção especial. Suas palavras sobre amor verdadeiro e escolhas corajosas tocaram todos os presentes. Eduardo e Clara, disse o padre, vocês nos ensinam hoje que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais ou econômicas. Ele simplesmente é e transforma tudo ao seu redor. Quando chegou a hora dos votos, Eduardo falou primeiro, sua voz embargada pela emoção. Clara, você me ensinou que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas em momentos compartilhados, em sorrisos sinceros, em mãos dadas no fim do dia. Prometo amar você e esta vida que construímos juntos, hoje e sempre. Clara, com os olhos brilhando, respondeu, Eduardo, você veio até mim como uma surpresa do destino. Prometo caminhar ao seu lado, seja qual for o caminho que escolhermos, e construir com você um futuro cheio de amor e propósito. A recepção foi realizada na praça principal da cidade, que havia sido transformada em um salão ao ar livre. Luzes de Natal enfeitavam as árvores e mesas rústicas acomodavam todos os convidados. A comida, preparada pelas melhores cozinheiras da região, era simples, mas deliciosa. Dona Carmen havia feito o bolo de casamento, uma obra de arte em 3 andares, decorado com flores naturais. Durante a festa, Eduardo fez um discurso que emocionou a todos. Há 2 anos, eu era um homem perdido, cercado de riquezas, mas vazio por dentro. Vocês me acolheram quando eu era apenas Dudu, um trabalhador rural. Me deram algo que o dinheiro nunca comprou, uma família, um propósito, um lar. Hoje, não sou mais apenas Eduardo, o empresário. Sou Eduardo de Esperança do Campo, e isso é motivo de muito orgulho para mim. A noite se estendeu com música, dança e muita alegria. Até os repórteres que haviam chegado céticos saíram tocados pela genuinidade e simplicidade da celebração. Para a lua de mel, Eduardo havia planejado uma viagem ao redor do mundo, mas Clara tinha outros planos. Sabe onde quero ir? Perguntou ela, aconchegada em seus braços na primeira noite como marido e mulher. Quero conhecer a fazenda onde você cresceu, quero entender de onde você veio. Então, partiram para uma viagem única. Visitaram a fazenda da família de Eduardo no interior de São Paulo, onde ele havia passado as melhores lembranças da infância com seu avô. Depois, foram para uma praia deserta no litoral nordestino, onde passaram dias simples, caminhando na areia e conversando sobre o futuro. Nunca pensei que pudesse ser tão feliz simplesmente observando o mar, confessou Eduardo uma tarde, enquanto assistiam ao pôr do sol. Quando voltaram, a cidade os recebeu com festa. Durante sua ausência, os moradores haviam preparado uma surpresa. Reformaram a antiga casa onde Eduardo morava, transformando-a em um lar digno do casal. Não precisavam ter feito isso, disse Clara, emocionada. Vocês são família, respondeu o Sr. Antônio. E família cuida de família. Estabelecidos em sua nova vida, Eduardo e Clara começaram a sonhar com novos projetos. Eduardo decidiu usar sua experiência empresarial para ajudar a desenvolver a região. E se criássemos uma cooperativa? Sugeriu durante uma reunião com os produtores locais.
Podemos unir forças para melhorar a produção e encontrar melhores mercados para os produtos daqui. A ideia foi recebida com entusiasmo. Eduardo, agora totalmente integrado à comunidade, passou a liderar iniciativas que modernizaram a agricultura local sem perder a essência familiar da região. Clara, por sua vez, expandiu sua clínica veterinária e começou um projeto de educação ambiental nas escolas locais. Queremos formar uma nova geração que entenda a importância de cuidar da terra, explicou ela para uma revista que veio cobrir os projetos do casal. Uma noite, enquanto caminhavam pela cidade que agora era verdadeiramente seu lar, Clara parou diante da praça onde haviam se casado. "Sabe o que estou pensando?", disse ela, olhando para Eduardo. "O quê?" "Que em breve teremos pequenos passos correndo por aqui." Eduardo a abraçou com ternura. "Nossos filhos vão crescer aqui, com raízes profundas e valores verdadeiros." "Como deve ser", concordou Clara, sonhando com o futuro que construiriam juntos. Naquela noite, sob as estrelas de esperança do campo, eles não eram apenas um casal apaixonado, eram duas pessoas que haviam encontrado seu propósito, seu lugar no mundo, e que estavam prontas para escrever o próximo capítulo de suas vidas, juntos, em harmonia com a comunidade que os acolheu e que agora ajudavam a florescer. A história de amor de Eduardo e Clara havia se tornado também uma história de transformação, tanto pessoal quanto coletiva, provando que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa na vida. Se você assistiu até aqui, é sinal de que gostou da história. Então nos agradeça da seguinte forma: se inscreva no canal e deixe o seu like, isso é muito importante para nós. E deixe um comentário abaixo dizendo o que você achou dessa história e diga de qual cidade você é. Agradeço por assistir até aqui e até a próxima.